Eu vou voltar a falar um pouquinho daquelas questões temáticas de artes marciais, tá? Uma pessoa me fez um contato comigo, ela acompanha, né, o meu canal, e ele pediu para eu fazer uns programas temáticos, né? Temáticos, pegar temas das artes marciais e trazer, né, para o dia a dia. Eu acho que hoje eu vou falar sobre dojo, tá? Dojo é um termo muito importante, muito interessante nas artes marciais. Dojo é o lugar onde a gente treina, tá? Para quem não sabe, o termo dojo, ele apareceu, ele tem uma relação com os templos budistas, né? Onde as pessoas iam e faziam meditação. Então é um lugar sagrado, né? O dojo. O dojo é um lugar sagrado. E você vê que no dojo tem, cada pessoa fica, né, num espaço. Então existe a parte onde fica o sensei, o líder, existe aquela parte onde fica o altar, né, o altar com né, o sensei, a autoridade, né, que você reverencia, que criou a arte ou que tem uma importância na existência dessa arte. E você vai ver que tem uma ordem, né, dos praticantes, tá? A ordem geralmente é pelo tempo de treino, tá? Não é por graduação. Eu vi já em vários dojos em que eu estive, eles usam a graduação, tá errado, tá? É por tempo de treino, esse que é o certo, né? Porque é o seguinte, o termo sensei é o que veio primeiro, tá? Então é o seguinte, a pessoa que está antes de mim já é sensei, é meu sensei, tá? Porque ela está antes de mim, é o que veio primeiro. Então, o certo, né? O certo na ordem não é pela graduação, é pelo tempo de treino ou pelo tempo naquele dojo, tá? Então, tá errado, né? Tá errado você colocar pela graduação. É porque existe realmente uma visão muito comercial nos dojos, infelizmente, né? Porque tem a questão da graduação, tem a ver com você pagar a graduação, né? Então, é muito complicado isso que eu já falei para vocês. Eu acho que comércio, capitalismo não combinam muito com a filosofia marcial, tá? Então, por isso que é importante estudar, entender, né? Então, o dojo, ele é um lugar de treino e ele é um lugar sagrado. Logo, quando você está no dojo, você tem que ter um comportamento adequado, né? O que é um comportamento adequado? É você fazer as reverências, né? Quando você entra, quando você sai, é você se sentar direito, né? No dojo, é você não ficar falando, conversando, né? Nem durante o treino e nem quando você tá, né, no dojo, a não ser que você converse baixinho da arte marcial ou do que você está praticando, do que é pertinente àquele ambiente, né? Então, conversar de bebedeira, de churrasco, como eu já vi em vários dojos de Aikido, de churrasco, do ninjutsu também vi, tá? Pessoas em cima do tatame, conversando um monte de bobagens. Isso não é pertinente a um dojo, tá? Porque o dojo, ele é um lugar sagrado. Ele é um lugar de treino, mas ele é um lugar sagrado. Ele tem todo um sentido e um simbolismo. E para você treinar no lugar, você tem que realmente estar conectado, né? Você tem que, quando você entra no dojo, não é à toa que a gente faz uma reverência, tipo uma limpeza que a gente faz. A gente deixa as coisas de fora, para a gente entrar limpo, né? Limpo das impurezas, das energias ruins que a gente traz da rua. Então, não é à toa que você ficar conversando de churrasco, de bebedeira, coisas mundanas, não tem a ver com dojo, né? Prejudica o treino, prejudica a energia, né, do dojo. Então, é o que eu vejo, realmente eu nunca vi as pessoas se comportando como devem se comportar num dojo, tá? Porque as pessoas desconhecem o termo, não sabem o que é um dojo, não sabem como se comportar num dojo. Então, eu quero que você saiba que o dojo é um lugar sagrado, né? É um lugar de treino, é um lugar que tem que ter uma coerência, você tem que ter um comportamento coerente, né? É que nem eu vi no ninjutsu, né? No dojo, eles estavam dentro do dojo treinando, aí eles começaram a dar risada no meio do treino, para falar um da cueca do outro, você entende? Então é uma coisa completamente fora, né? São pessoas que não sabem o que é um treino, não entendem o que é o treino, o que significa o treino, o que significa um dojo, né? Não tem, eles não têm esse sentido. Então fica uma coisa sem conexão, né? Porque se você está treinando, você tem que entender todo o significado, o sentido do lugar onde você está.
No Aikido também vive verdadeiras aberrações da natureza, né? Aberrações, o cara entra no dojo, fala de churrasco, de bebedeira, grita, dá risada durante o treino, fica conversando, né? Então, o dojo é um lugar que você tem que falar o mínimo possível, tá? Falar coisas coerentes que tenham a ver e se são muito necessárias, mas o ideal é você ficar em silêncio, porque é um lugar sagrado, é um lugar de treino. E um lugar de treino, você tem que ter concentração. E se você começa a falar um monte de bobagem no dojo, você vai trazer energia ruim, coisas que não tem a ver, né? Então, assim, é o que eu falei para vocês. Eu realmente vejo em todos os dojos que eu estive, eu vi que os homens não sabem se comportar. Me desculpa, as mulheres sabem, né? Os homens realmente não sabem se comportar, eles têm realmente um problema, né, de autoafirmação. Quando eles se juntam, fica uma coisa impossível para aguentar, né? Eles precisam, né, mostrar que eles sabem e fazem um monte de bobagens, né, em dojos. Por isso que eu me irrito bastante, eu já me irritei muito em dojos por causa disso. Você tá num jiwasa, a pessoa tá rindo, conversando, eu tive a oportunidade, infelizmente, de estar num dojo assim. E a liderança não chama atenção. Qual é o papel do sensei? O papel do sensei é corrigir o aluno, tá? Ele não vai corrigir só tecnicamente o aluno, ele tem que corrigir o comportamento do aluno. Essa é a função do sensei, tá? Então, se você tem uma liderança frouxa, que não tem ética, né, que são as lideranças, os senseis que eu conheci todos eram frouxos e sem ética, sem postura nenhuma, então eles demonstravam isso, eles não corrigiam os alunos, tá? Então, o aluno fazia o que queria, dava risada, agredia a gente em vestiário, no outro dojo que eu tive de Aikido, o sensei dava em cima de aluna, entendeu? Tanto que entrei em conflito com ele. Então, assim, são coisas que um líder não pode fazer, tá? O líder, ele é um exemplo, tá? Ele é o exemplo do dojo. Ele tem que ter uma liderança ética, porque ele é um exemplo, as pessoas estão vendo ele e estão copiando o que ele está fazendo, né? Então, se você tem uma liderança antiética, frouxa, né, que defende coisas erradas, né, recompensa coisas erradas, você está gerando discípulos ruins, né, que não vão ter um exemplo bom, eles vão repetir essas coisas ruins. Então, eu vi muita coisa absurda nos dojos de Aikido, nos quais eu estive, tanto é que não consegui ficar, né, eu fiquei muito nervosa, realmente muito nervosa, lideranças ruins, mas o líder é ruim, tá? O líder é ruim, o sensei, o papel do sensei é corrigir comportamentos, mas com ética e com justiça, não foi o que eu vi. Em nenhum dojo em que eu estive de Aikido, eu não vi um líder ético e correto. Porque é o seguinte, o líder, ele só vai ser ético e correto se ele for assim na vida, né? Se ele não é no dojo, é porque ele não é na vida, né? A gente é no dojo. Gente, é interessante, eu observo muito, sempre observei muito, eu tenho um certo conhecimento em psicologia, gosto bastante. Você vai observar no dojo e no seu que as pessoas são no dojo o que elas realmente são, tá? A personalidade delas aparece no dojo, tá? No treino, no jeito de treinar, no jeito de segurar, de fazer a torção, a personalidade da pessoa aparece, tá? E do sensei também, né? Você consegue ver se o sensei é ético ou não pela postura dele, ele traz isso pro dojo, né? No dojo não dá para esconder. Ainda mais quando você treina muito tempo, né, com as pessoas, durante alguns meses, em 3, 4 meses você já consegue perceber quem é quem no dojo, tá? Você consegue perceber, né? E eu lamento realmente que o Aikido deve ter exceções, tá? Mas eu não conheci nenhuma. Os dojos de Aikido que eu estive, eu realmente vi um maltrato da arte marcial, dos rituais da arte marcial, uma falta de postura dos homens e dos senseis, tá? E dos senseis o que é mais grave, né? Porque se a liderança é antiética, ela vai gerar pessoas antiéticas. As pessoas vão repetir o que o sensei está dizendo, né? Porque o sensei, ele é o exemplo. Então, assim, eu vi realmente lideranças antiéticas, frouxas, que não sabem o que é certo e o que é errado. Elas são antiéticas, né? Porque se elas dão um exemplo antiético, é porque elas são antiéticas, tá? Então, a gente tem que ter discernimento. Tá? A gente tem que ter discernimento. No terceiro, no dojo que eu fiquei mais tempo, porque assim, o professor, o sensei dava em cima de aluna, tá? Eu entrei em conflito com ele. Eu corrigi ele, tá? Vocês veem que uma aluna corrigiu um sensei. Eu corrigi ele. Dei um break nele, tá? É porque eu tenho discernimento.
eu tenho estudo arte, eu sei o que é certo e o que é errado, tá? E aí, no segundo dojo, foi aquele sensei que não tem liderança ética, né? Que alimenta uma série de coisas erradas, de usa aquela bagunça, ele não sabe chamar atenção, corrigir, né? Ele tem praticantes dentro do dojo dele que agridem pessoas, que dão risada de pessoas no Jiwasa, e ele mesmo manda embora a aluna. Quando o sensei manda embora a aluna, ele demonstra que ele não tem ética, ele não tem postura, ele não tem ética e ele é incompetente. Ele não conseguiu praticar a inclusão no dojo dele, tá? Porque a arte marcial é inclusão, é para todos, né? Então é um absurdo um professor mandar um aluno embora, absurdo, né? Ele demonstra isso, né? Que ele não tem ética, que ele é frouxo, que ele não tem postura e que ele é incompetente. Então, eu tive problemas, realmente eu tive, depois eu tive um outro dojo de Aikido em que o sensei humilhava as pessoas, né? Ele praticava assédio moral, é assédio moral isso, tá? Ele humilhava, gritava com as pessoas, ele tocava o terror no dojo. Um dojo de Aikido não pode tocar o terror, vai totalmente contra a filosofia do Aikido, né? Se um dojo de Aikido, e se o Aikido, o Aiki é harmonia, paz, como é que pode ter um sensei que toca o terror, né? Totalmente contraditório, quer dizer, ele não entendeu nada do Aikido, e ele está 1000 anos no Aikido e é considerado um bom sensei. Então, você vai ver umas contradições, né? No Ninjutsu também não é diferente, né? Vi falta de postura dos homens todos, sem postura nenhuma, sem correção, o próprio sensei não tem postura alguma, né? E é isso, tá? Então, assim, dojo, gente, é um lugar sagrado, tá? É um lugar de treino, é um lugar que você tem que ter uma série de condutas que você tem que ter respeito, você tem que ter postura, né? Para treinar em silêncio, não se fala em treino, é um verdadeiro inferno. Todos os lugares que eu treinei, Aikido e Ninjutsu, é o homem querendo falar, encher o saco, dar opinião, o cara não sabe nem fazer, como é que ele pode, né? Ele não sabe se comportar no dojo. Não se fala em treino, tá? Treino é treino. Você tem que treinar, porque o seu corpo tem que memorizar a técnica. Depois você corrige. E quem corrige é o sensei, não é o colega, tá? Porque quem sabe é o sensei. Pelo menos eu acho que é. Tecnicamente o sensei sabe, tá? Tecnicamente confio no sensei, né? Eu não confio no sensei em outras coisas, tá? Comportamento, ética, postura, isso realmente eu não confio, tá? Eu não encontrei nenhum sensei que tivesse uma postura ética correta, uma liderança justa, não encontrei, tá? Não encontrei nem no Aikido, nem no Ninjutsu. Agora, tecnicamente, confio neles, tá? Na verdade, tecnicamente, eu confio. Então, quem corrige é o sensei, né? É o sensei que sabe, né? E outra, além dele ser a autoridade técnica do dojo, o outro colega vai te ensinar errado, você vai aprender errado, tá? Porque muitas vezes o outro colega não sabe fazer. Então, as pessoas realmente não sabem se comportar no dojo, tá? Em todos os dojos em que eu estive, existe uma falta de comportamento, realmente, tá? Então, cabe ao sensei corrigir, né? Então, é isso, gente. Eu vou fazer uns programas temáticos, vou estar falando de temas, né, das artes marciais e vou contar um pouquinho da minha experiência, né? Porque se vocês querem teoria, né, vocês pegam no livro. Não, a gente tem que ir além. Eu vou contar na prática o que eu vi, o que eu vivi, para vocês entenderem um pouquinho como é complicado, né? Então é isso, gente. Até a próxima.